Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Estou aqui ao vivo e, ao mesmo tempo, nos comentários. Então, já quero ver quem está aí, quero ver todo mundo participando. Já vi que tem algumas pessoas aí que colocaram de onde estão falando, desejando uma boa aula para a gente, dando boa noite. Então, vou, à medida do possível, vou tentar acompanhar aqui os comentários. E os comentários é a melhor maneira da gente poder fazer uma troca, né? Afinal, a graça do aprendizado está sempre na troca. Quem ensina aprende, né? E quem aprende também ensina. Então, podem conversar à vontade aí, podem comentar à vontade, inclusive dizendo, discordo totalmente do que você falou, porque nada mais interessante do que essa troca, né? Eu não quero ficar só olhando aqui para a tela, me olhando aqui na tela, vendo o slide que eu já conheço. Quero ver vocês, quero falar com vocês, tá? Isso para mim é muito importante. Quem já me viu dando curso por aí sabe como eu gosto de trocar, como eu gosto de ouvir, como eu gosto de conversar, tá bom? Então, enquanto isso, por favor, escrevam aí de onde vocês estão falando. Já vi que tem gente do Rio Grande do Sul, do Belém do Pará, então, os extremos opostos. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Provetti, sou professor de educação física, me formei em 2008, mas trabalho na área desde 2005, então lá se vão 17 anos, esse ano eu completo maioridade como profissional de educação física e trabalhando com crianças. Olha, gente de Contagem, pertinho de mim. Então são quase 18 anos dando aula para criança, adquirindo muita experiência, muita bagagem, e hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi ao longo de tantos anos, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já me ouviram falar sobre desenvolvimento infantil, outras pessoas ainda não me conhecem, então para vocês que ainda não me conhecem, sejam muito bem-vindos. E, bom, além de profissional de educação física, eu sou especialista em obesidade e emagrecimento, que me fez trabalhar por muito tempo com obesidade infantil, e também sou especialista em neurociência e educação. Hoje eu trabalho como o que é chamado de personal kids, né? Então, em Belo Horizonte, que é onde eu resido, eu trabalho como personal kids, dando aula em domicílio, especialmente para crianças com algum tipo de atraso no desenvolvimento. Então, hoje, mais de 90% da minha cartela de clientes, cartela de alunos, são com algum tipo de transtorno, síndrome ou doença rara, o que faz com que meu trabalho seja muito importante na vida deles, né? A gente sabe que o objetivo do nosso trabalho é desenvolvimento da autonomia e independência, que foi algo que falamos bastante em uma das lives da semana passada, e o meu trabalho é apenas uma ferramenta para alcançar essa autonomia e independência. E eu faço isso através do desenvolvimento da coordenação motora, do desenvolvimento da coordenação, do desenvolvimento psicomotor dessas crianças, embora não seja necessariamente psicomotricidade, mas eu uso a ciência da psicomotricidade dentro do meu trabalho, né? E vem fazendo aí um trabalho bem legal com essas crianças, alcançando objetivo, alcançando objetivos mesmo, assim, né, muito importantes, trazendo autonomia para essas crianças através do corpo delas. A partir do momento que elas entendem o que é o corpo, a ferramenta que elas têm e como utilizar essa ferramenta, elas conseguem fazer tudo aquilo que elas querem ao longo do dia a dia dela, né? O desenvolvimento motor, como vocês sabem, ele auxilia muito, o desenvolvimento motor grosso, ele auxilia muito no desenvolvimento da escrita, da linguagem, tudo isso tá, da comunicação verbal, tudo isso está tudo muito englobado, né, dentro do nosso cérebro. Uma coisa depende da outra, é como se fossem escadinhas, né, e uma vai levando a níveis mais elevados ou níveis com maiores destrezas. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante. Eu tenho certeza que hoje eu estou falando aqui com profissionais de diversas áreas, não só profissionais de educação física, mas como profissionais de outras áreas também, e isso que é legal, porque o desenvolvimento ele é igual para todo mundo, né? E é muito fácil
a gente pegar uma atividade no Instagram, seja no meu, ou seja em qualquer outro, e replicar, né? O que a gente precisa saber? Se a gente se propõe a trabalhar com criança, o que a gente precisa saber? O que essa criança precisa aprender, né? Como essa criança precisa aprender. Agora, a maneira que a gente vai usar para ela aprender, aí cada um vai ter a sua própria criatividade ou a sua própria inspiração, e aí sim, nesse ponto, é interessante ter esses Instagrams como o meu e tantos outros para poder pegar ideias e tal. Mas o que a gente precisa entender é o que essa criança precisa, o que é o desenvolvimento motor dessa criança, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Além, além desse meu trabalho como personal kids, eu também sou empresário, né, no ramo de desenvolvimento infantil também. Então, eu criei uma academia para bebês de matriz aqui em Belo Horizonte, e essa academia para bebês acabou virando uma franquia num período muito curto. Hoje a gente ainda não tem 4 anos de existência, mas já temos 8 unidades, né? Então, estamos aqui em Belo Horizonte, estamos no Rio de Janeiro, estamos em São Paulo, estamos em Brasília, levando desenvolvimento infantil para bebês entre 6 meses e 4 anos de idade. E é tão importante esse estímulo ser precoce, né? Porque a gente tem aí neuroplasticidade, um período ótimo de aprendizado. Então, quando a gente espera muito tempo para iniciar a intervenção, seja com crianças com desenvolvimento neurotípico ou neuroatípico, ou seja, crianças com algum tipo de atraso no desenvolvimento ou não, então isso se faz muito importante, a gente aproveitar a neuroplasticidade, aproveitar a sinaptogênese, que é a formação de novas sinapses, né? Então, assim, eu criei essa franquia chamada Let's Grow, com o objetivo de levar desenvolvimento para bebês aí pelo Brasil inteiro, e já estamos começando a alcançar esse objetivo, uma vez que já estamos em 4 estados do Brasil, e se Deus quiser, daqui um tempinho estaremos no Brasil inteiro. Bom, acho que falei tudo, né? E para quem não me conhece ainda, tem o meu perfil no Instagram, que hoje, dentro desse perfil de dicas de atividade feitos por um professor de educação física, o meu perfil é o maior que existe no Brasil. Graças a Deus, assim, eu sempre fui fazendo tudo com muito carinho, com muita humildade, e o retorno de vocês, assim, é maravilhoso, e a partir daí eu conquistei tantas coisas, rodei o Brasil inteiro dando cursos sobre desenvolvimento infantil, e tem o curso online também. Inclusive, é muito importante dizer que essa aula de hoje é uma celebração, né, do lançamento da minha última turma do curso online. Então, é uma aula muito especial para mim, que eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de compartilhar com vocês pela última vez, né, através de aulão no YouTube, essas coisas, um pouquinho do que eu sei, né, ou um pouquinho que eu sei, vamos dizer assim, para poder compartilhar com todos vocês. Combinado? Estou falando e vendo alguns comentários, vendo que tem gente de todos os cantos aí. Quem já me conhece, bora lá. Quem não me conhece, prazer, bora lá também. Bom, então, deixa só eu testar aqui, show de bola. Ô, Luciano, eu só não vi aonde que vê o número de pessoas que estão aqui, só para eu ter uma noção de com quantas pessoas eu estou conversando. Enquanto o Luciano me dá essa notícia, gente, me falem aí qual é a profissão de vocês, para eu saber também quem é o perfil que está comigo. Eu já vi que tem algumas pessoas que são mães, né? Mas eu queria saber se são profissionais de educação física, terapeutas ocupacionais, etc. Deixa eu só sair daqui, pronto, para não ter barulho de WhatsApp. Deixa eu ver aqui, Luciano, se você quiser me mandar no chat privado, tá? Onde que eu olho aqui, tudo certo. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu pensei na ideia de mapa porque como se fosse um mapa mental, porque uma coisa vai ligando a outra, uma coisa vai puxando a outra, né? Eu coloquei aí nessa primeira parte da apresentação um córtex, né? Coloquei o cérebro, porque o cérebro é o grande responsável, é o grande maquinista dessa máquina chamada corpo humano. E o cérebro, embora ele seja... Eu não sei se vocês conseguem ver quando eu movimento o meu mouse, mas embora ele tenha
esses sulcos, essas divisões, né, córtex pré-frontal, córtex parietal e etc., ele lá dentro, ele é todo conectado. A gente divide, por exemplo, o que acontece no córtex pré-frontal, a gente vai ter ali cognição, entre outras coisas. O que acontece no córtex occipital, tem a visão, tem etc., tem o cerebelo ali atrás. Mas lá dentro, tudo acontece interligado, né? Então eu coloquei esse córtex e a gente vai passando por várias temáticas hoje, tudo saindo desse córtex. Não necessariamente tem alguma relação com o local dessa setinha aí, tá? Mas tudo sai de dentro desse córtex e tudo de maneira interligada. Eu tô vendo aí que temos profissionais de várias áreas diferentes. Muito legal. Ó, fisioterapeuta, profissional de educação física, pedagogo, psicomotricista. Show de bola, galera. Então, quando a gente pensa em trabalhar com criança, a primeira coisa que eu, pelo menos, Fernando, sugiro é que vocês pensem em quais são os princípios do desenvolvimento. Né? Se a gente está trabalhando com o desenvolvimento da coordenação motora, ou desenvolvimento psicomotor, ou desenvolvimento infantil, esse desenvolvimento ele possui princípios. E a gente precisa levar em consideração todos esses princípios. Eles são 5, ok? Ô, Luciano, eu vou até pedir para você aumentar aí para mim agora, para eu conseguir enxergar o que está escrito aí, porque ficou muito pequenininho para mim. Deixa eu ver aqui de qualquer... Luciano? Ah, boa! Que o titio aqui tá velho e já não consegue enxergar tão bem. Mas vamos lá. Eu tinha preparado a apresentação com uma animação onde ia aparecendo cada hora uma coisa, mas não tá dando certo aqui, não sei o porquê. Então a gente já deixa tudo de uma vez. É legal que vocês já conseguem ver aí. Então a gente tem 5 princípios que a gente deve levar em consideração quando a gente está trabalhando com uma criança, ok? Princípio da continuidade, princípio da totalidade, princípio da especificidade, princípio da progressividade e princípio da individualidade. A descrição de cada um deles, aliás, o próprio nome já deixa muito claro o que significa, mas a descrição ela é muito autoexplicativa, né? Então, princípio da continuidade. O desenvolvimento inicia-se antes do nascimento e prossegue até a morte. Então, gente, desde antes do nascimento, a gente está em constante desenvolvimento. Dentro do útero, a gente já está desenvolvendo muitas coisas importantes, mas quando a gente sai dele, que chega a hora do pra valer, a gente está aprendendo muito mais. E esse aprendizado, ele continua até o dia da nossa morte. Então, a gente sempre está em aprendizado. O que acontece, o que muda, é a questão da neuroplasticidade. Para quem não sabe o que é neuroplasticidade, é a capacidade de modulação do nosso cérebro, é a capacidade de modificação, né? A capacidade de aprendizado. Então, quando a gente é bebê, quando a gente está ali na nossa primeira infância, a gente está no auge da nossa neuroplasticidade. Então, é muito mais fácil a gente aprender nessa faixa etária. À medida que os anos vão se passando, vai ficando cada vez mais difícil, mas nunca impossível. Então, a gente sempre vai aprender. Se eu quiser aprender a falar grego, eu consigo, mesmo tendo 36 anos. Eu consigo aprender a falar grego, mas eu vou ter muito mais dificuldade de aprender do que uma criança de 8, 9 anos de idade. Ela vai aprender com muito mais facilidade. Mas além do princípio da continuidade, a gente tem um outro princípio muito importante, que é o princípio da totalidade. Então, o desenvolvimento ocorre em todos os aspectos simultaneamente, quais sejam intelectual, motor, social, emocional, entre outros. A gente vai falar um pouquinho disso. Mas a gente não consegue separar as coisas. A gente não consegue fazer um trabalho, por exemplo, de desenvolvimento motor, eu com os meus alunos ali dando aula, eu não consigo isolar, falar, agora você vai aprender somente a parte motora. Não, ali dentro a gente está trabalhando cognição, a gente está trabalhando afeto, a gente está trabalhando a totalidade ao mesmo tempo. Então, mesmo que a gente trabalhe de forma isolada, a gente está trabalhando na totalidade. E aí, quase que em contrapartida dessa totalidade, vem o princípio da especificidade, né? Por mais que a gente trabalhe em todas as aulas o todo, a gente tem o famoso... E aí, gente, eu sou professor de educação física, então eu vou acabar falando aula, aluno, mas entendam como sessão,
ok? Sobre a criança, né? Se você é terapeuta, entenda como a sessão, o seu paciente, mas a ideia é a mesma, tá bom? Os princípios são os mesmos e eles funcionam para todas as crianças. Então, a gente vai ter aí o princípio da especificidade. Apesar de ser global, desenvolvendo sempre todos os aspectos, motor, intelectual, social, emocional e outros, o desenvolvimento será enfatizado em um aspecto a cada situação. Ou seja, hoje eu tenho o tema da minha aula. Então, por exemplo, com os meus alunos hoje, quarta-feira, eu trabalhei habilidades de manipulação podal e motricidade fina. Então, eu tinha a especificidade ali do meu trabalho, a especificidade da minha aula. Mas, enquanto eu estava executando essas atividades, outras coisas estavam sendo trabalhadas. Então, especificidade e totalidade estão ali de mãos dadas, ok? Além disso, a gente tem mais um princípio extremamente importante, que é o princípio da progressividade. O desenvolvimento ele não acontece de forma rápida, é um processo longo e lento, porém está sempre em evolução. Então, as pessoas às vezes me perguntam em relação ao meu planejamento, se eu faço planejamentos individuais. Não faço planejamentos individuais, eu faço o meu planejamento de desenvolvimento, porque eu entendo que todas as crianças precisam se desenvolver em todas as áreas, principalmente pensando em habilidades motoras. Então, toda criança precisa aprender a pular, toda criança precisa aprender a chutar, toda criança precisa aprender a lançar. A diferença é que cada uma vai estar num estágio, cada uma vai estar numa fase. Até porque a gente sabe que as faixas etárias, né, elas se dividem em fases e estágios. Mas todas elas precisam trabalhar tudo. Então, o que muda? A maneira com que eu vou aplicar determinada atividade. Então, se eu propus uma atividade, sei lá, de chutar uma bola em direção a um gol, tá? O basicão do basicão. Hoje, para um aluno, eu simplesmente coloquei a bola no chão, dei o comando verbal, chuta a bola pro gol. Ponto. Ele só tinha que entender do deslocamento dessa bola até o gol. Para uma outra aluna, que é menorzinha, tem síndrome de Down, eu precisei auxiliá-la. Então, eu não pude somente dar o comando verbal. Eu precisei mostrar, eu precisei dar suporte sinestésico, ou seja, eu precisei tocar nela, auxiliá-la. Eu precisei mostrar para ela o que era para ela fazer, então ela precisou de uma pista visual. Mas, por fim, ela já sabe fazer o chute, ela já não vai com a mãozinha, ela já sabe que ela tem que chutar, mesmo errando, ela vai chutando. E, por fim, teve um outro aluninho, já bem pequenininho, de 2 anos, e... Desculpa, gente. E essa faixa etária, para quem trabalha com bebê, sabe, quando é para chutar, em geral, eles vão com a mão. Então, eles abaixam, pegam com a mão para fazer o que eles quiserem. Só que a atividade é com o pé. E não adianta só eu falar chuta ou falar não pode pegar com a mãozinha. Isso não adianta. Parece que é instintivo, assim, eles vão com a mão. Então, para essa faixa etária, o que eu faço? Eu seguro as duas mãozinhas e vou guiando quase como um volante. Só sobra o pé. Então, se ela só tem o pé, a única oportunidade que ela tem, a única opção que ela tem é chutar essa bola. E aí eu vou deslocando. Então, eu trabalho com todos os alunos basicamente a mesma aula, uma coisa ou outra que muda, mas respeitando o princípio da progressividade. Então, cada aluno vai estar ali em um momento, e aí o suporte vai ser diferente para cada um deles, tá? E também o princípio da progressividade, a gente vai aumentando o nível de dificuldade. Então, se a gente tem que... Se eu quero ensinar um lançamento de uma bola numa cesta de basquete, primeiro eu vou começar ensinando essa criança somente a lançar uma bola, né? Os bebezinhos, por exemplo, eles ainda não lançam propositalmente com um objetivo proposto por alguém, né? Porque, mas o meu filho na cadeirinha, na hora que ele tá almoçando, ele pega a comida e joga longe. Ok, é uma vontade dele, mas se é uma vontade minha, vamos dizer assim, que ele jogue, ele não vai entender esse comando. E normalmente ele não vai jogar. Primeiro ele vai soltar. Então, o que eu faço? Pego um bambolê, coloca esse bambolê quase na mão dessa criança e ela só solta, né? Por exemplo, tirar o alvo, aqueles de bolinha de velcro, eu não coloco nessa posição, eu coloco no chão. Então ela solta a bola ali. Depois disso, olha a progressividade, a gente já coloca
na vertical. Depois disso, eu começo a colocar esse bambolê, ou o que é que seja, um pouco mais distante. Aí a criança vai começar a fazer o movimento de lançar. Depois disso, eu vou usar uma bola maior. Depois disso, eu vou segurar com as duas mãos. Depois, lançar para cima. Então, isso é progressividade. A gente vai aumentando. E aí tem o princípio também da individualidade. Esse princípio da individualidade, que também tem relação com o que eu estava falando ali agora, é que o desenvolvimento ele é diferente para cada pessoa, respeitando suas características e experiências. Então, professor, cada professor tem o seu tempo, cada criança tem seu tempo. Não, não tem, cada criança tem seu tempo. Cada criança tem as suas características, suas necessidades particulares, mas não tem o seu tempo cada uma, não, tá? Eu gosto sempre de frisar isso em qualquer oportunidade que eu tenho. Mas cada criança é diferente da outra, né? A gente sabe, quando trabalha com autismo, não existe uma criança com autismo que se comporte igual a outra. Cada uma se comporta de uma maneira diferente, nem que seja nas estereotipias. Uma vai ter uma estereotipia de um jeito, a outra vai ter outra totalmente diferente, e é sempre muito diferente uma da outra, né? Então, ficou muito claro para vocês quais são os princípios? Vamos só recapitular: princípio da continuidade, da totalidade, da especificidade, da progressividade e da individualidade. Isso serve para todos, ok? Para todos. Inclusive para adultos. Quem trabalha com adultos também serve. Esses princípios também são do treinamento esportivo, né? Quem trabalha com adulto também tem que respeitar todos esses princípios. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Seria interessante que todo mundo tivesse esses princípios decorados, assim, ok? Ficou claro? Todo mundo já anotou? Todo mundo já tirou foto? Podemos passar para o próximo slide? Vamos lá. Então, se a gente falou um pouquinho dos princípios do desenvolvimento, agora vamos falar um pouquinho sobre os 5 pilares do desenvolvimento infantil. Quem me acompanha sabe que toda aula, toda live, eu sempre falo sobre isso, porque é extremamente importante, né? Se a gente viu que no slide anterior, a gente, quando falava de princípio da totalidade, lá, ó, sejam intelectuais, motor, social, etc., agora a gente vai entrar nos pilares do desenvolvimento infantil. E quais são esses pilares? São justamente essas coisas. É essa totalidade que a gente tem que levar em consideração em toda oportunidade que a gente tem com o nosso aluno. Então, não adianta eu querer ensinar somente habilidades motoras para os meus alunos. Eu tenho, enquanto professor ou enquanto adulto, eu tenho muito mais responsabilidades com essa criança, assim, sabe? A ensinar para essa criança. Eu não posso focar somente na minha área, que é o esporte, etc. Eu tenho que focar no que é o desenvolvimento infantil. Então, a gente vai ter os 5 pilares que são muito importantes no desenvolvimento. Pensando aí no bebê, na criança, ok? Na primeiríssima infância, na primeira infância, numa idade já um pouquinho mais avançada, mas é sempre muito importante. Se a gente está falando de crianças com algum diagnóstico, por exemplo, se faz mais importante ainda sempre levar em consideração todos esses elementos, esses pilares. E é muito importante dizer, gente, que não existe uma hierarquia sobre eles, tá? Dizer que o cognitivo é mais importante que o motor, ou que o social é mais importante que o afetivo, não. Todos eles estão ali, ó, pau a pau, ok? Com o perdão da palavra, mas todos estão no mesmo nível de hierarquia. Não existe uma pirâmide nesse caso. Então, para a gente passar rapidinho um a um aí, que temos muita coisa para falar e pouco tempo, motor cognitivo, afetivo, social e sensorial. Então, o motor é muito claro, está relacionado ao movimento. Então, tudo aquilo que se move é motor. Então, todas as habilidades motoras, tudo que a gente faz com o nosso corpo, com o nosso corpo pensando em corpo mesmo, a gente está falando de movimento. Entra aí também, nesses 5 pilares, o cognitivo. O cognitivo está relacionado normalmente à inteligência, à mente. Então, a gente tem aí concentração, atenção, memória, entre outras coisas. Mas temos também, aí, que são as funções cognitivas, né? Mas temos também as funções executivas, que fazem parte da cognição, né? E estão aqui presentes no nosso córtex pré-frontal, que é extremamente importante, e normalmente há um rebaixamento ou um atraso
para crianças que possuem TDAH, autismo, né? Essas funções executivas, as cognitivas também, mas aí a gente tem como funções executivas flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória operacional. Então, não adianta somente trabalhar a parte motora na minha aula. Eu tenho que trabalhar também a atenção, a tomada de decisão, a memória. Então, quando eu faço circuitos, eu estou tentando trabalhar ali memória operacional, que é aquela memória curtinha, onde eu dou um comando ou eu mostro para a criança o que ela tem que fazer, e daqui 10 segundos ela tem que lembrar ainda o que é para ela fazer. Né? Então, estou trabalhando ali memória operacional. A gente faz algumas alterações ali na atividade, tentando trabalhar a flexibilidade cognitiva. A gente sabe que, por exemplo, crianças com autismo têm uma rigidez cognitiva. Eles não têm tanta flexibilidade para mudanças, por exemplo. Então, a gente faz essas pequenas mudanças, a gente cutuca ali a onça com a vara curta, sabe? Justamente para trabalhar essa inflexibilidade cognitiva. Mas é importante lembrar que essas funções executivas, elas só se maturam na fase adulta, tá? Seja para crianças com atraso no desenvolvimento ou não. A gente só vai ter maturação de funções executivas do córtex pré-frontal ali próximo dos 21 anos. Então, é muito importante a gente ir trabalhando isso ao longo da infância, né? É por isso que o adolescente, ele é tão difícil, vamos dizer assim, sabe? Ele é tão inconsequente. Tudo isso está relacionado a funções executivas. Além disso, a gente tem a afetividade. Né? A afetividade é tudo aquilo que te afeta. E quando a gente está falando de afeto, do que te afeta, eu estou falando especificamente das emoções. Né? Alegria, tristeza, raiva, medo, nojo são as 5 emoções principais. E obviamente que a gente vai tentar trabalhar principalmente a alegria dentro do nosso trabalho. Mas quando a gente coloca, hoje mesmo, por exemplo, com a minha aluninha de síndrome de Down, tinha uma atividade de uma ponte. E essa ponte era suspensa, assim, um pouquinho mais alto que o chão. A primeira vez eu fui com ela, na segunda vez eu parei do lado dela e não fiz nada. A primeira palavra que ela soltou, medo. Ela estava com medo, era algo diferente. Foi a primeira vez que eu usei essa ponte com ela, inclusive. E aí eu conversei com ela sobre você não precisa ter medo, eu estou aqui com você, eu sei que assusta um pouquinho, mas eu não vou deixar você cair. Se você precisar, você pode segurar em mim. Enfim, a gente está trabalhando ali uma emoção. Eu estou tentando afetar essa criança, né? E eu costumo comparar a afetividade com fazer uma alusão à pegada na areia. Né? A pegada na areia, ela é tipo a presença na ausência. É aquilo que nos marca. Então, a pessoa que passou por ali, ela pisou, ela saiu, ficou a marca do pé dela, ficou a presença, ficou a emoção ali, sabe? Como se fosse pensando em nós, assim, a emoção. É aquela professora que te deu aula lá no pré e você, hoje adulto, ainda lembra, sabe? Você ainda tem um carinho por ela. Por quê? Porque ela te afetou. Então, a gente tem que estar sempre tentando afetar os nossos alunos, preferencialmente através da alegria, porque eu posso afetar um aluno através do medo, eu posso afetar um aluno através da tristeza, através do nojo, mas não é o que a gente busca afetar esse aluno através da alegria. Né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso, na comemoração, né? Que é um reforço positivo. Inclusive, gente, reforçador positivo é aquilo que ativa o sistema de recompensa no nosso cérebro. Então, a criança executou uma atividade legal, você bate palma, você dá um sorriso, já é reforço positivo. Então, a gente não precisa ficar dando presente, fazendo promessas. Não, o reforço positivo vai ativar ali o sistema límbico, que está relacionado às emoções. Isso é afetividade. O social, ele não é só socialização, embora a socialização também seja um aspecto social, né? Mas o social está relacionado a regras. Então, se você tem um consultório, tem uma regrinha. Olha, isso aqui você pode brincar. Isso aqui não é de mexer. O computador que fica aqui em cima não é para você mexer. Você não pode mexer nesse computador. Isso é uma regra. Tem uma fila. Você vai depois do coleguinha que está na sua frente. A atividade tem uma regra. Então, a gente está trabalhando com regras. Tem a questão da hierarquia,
onde um é o que dá o comando, o outro é o que faz a atividade, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a criança ela quer mandar, ela tem dificuldade de receber instruções ou fazer aquilo que a gente está propondo, ela quer fazer do jeito dela. Então a gente está trabalhando ali também no social, além de cultura e etc. Né? E por fim, o sensorial, que é estímulo, que é o estímulo dos sentidos, é o estímulo da percepção, e é estimular os 5 sentidos. Geralmente, o que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia são as atividades sensoriais táteis, né? Usando as texturas e tal, mas a gente tem que lembrar que quando a gente está trabalhando cores, trabalhando distância, e tudo isso também é estímulo sensorial. Né? A criança, ela, através da visão, ela vai começar a ter percepção de espaço, percepção de tempo, aprendizado das cores e letras e números, tudo isso é sensorial. Através da audição, a criança consegue ter percepção de distância também. Então, quando a gente está perto de uma criança, a gente fala baixinho. À medida que a gente vai ficando mais longe, a gente vai falando cada vez mais alto. Então, tudo isso é aprendizado, né? Então, isso também é estímulo sensorial, ok? E também, gente, quando a gente for fazer estímulo sensorial tátil, não se prendam somente as mãozinhas. Lembrem-se que os pés também são importantes, tá? E existem 2 razões pelas quais eu gosto muito de trabalhar com texturas, o estímulo sensorial tátil. Uma delas é quando eu estou falando de bebês, tá? E aí, lá na Let's Grow, por exemplo, que é a minha empresa, a gente trabalha muito com atividades sensoriais, principalmente até 1 ano e meio, né? Por quê? Primeiro que existe uma fase de recusa alimentar que é por volta de 2 anos de idade. Muitas vezes, essa recusa, se não houver um transtorno do processamento sensorial, igual aconteceu agora com os filhos, né? Com o filho da Giovanni Eubank lá e o Bruno Ilhaço, a maioria das vezes acontece por um estímulo pobre na primeira infância. Então, o bebê não teve a oportunidade de ficar com o pé no chão, de brincar na areia, de pisar na grama, porque ficava sempre dentro do pacotinho ali, hiper cuidado. Então, chega ali perto de 2 anos, essa criança tem tem um dicionário muito pobre de exploração, e aí ela começa a recusar os alimentos, porque ela já consegue entender, não quero, não gosto, não quero comer. Antes disso, ela meio que come obrigada, vamos dizer assim, depois ela já consegue recusar. Agora, outra razão, e talvez até mais importante, é o nosso estímulo sensorial, a maneira com que a gente recebe os estímulos externos, e aí, ou seja, a nossa percepção, é responsável pelo nosso planejamento motor. Então, a gente recebe uma informação, o nosso cérebro vai decodificar essa informação e vai produzir uma resposta motora, né? O nosso córtex motor e córtex sensorial, que está aqui, ó, né, passando para o nosso cérebro de fora a fora, eles estão um do ladinho do outro, então tá tudo conectado ali uma coisa com a outra, né? Enfim, então a gente sempre tem que focar nesses 5 pilares do desenvolvimento, ok? Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Vocês estão caladinhos aqui nos dedos? Se vocês não estiverem acompanhando ou tiverem com alguma dúvida, manda aí para a gente poder ir conversando, ok? Se vocês ficarem caladinhos, eu vou entender que vocês estão entendendo tudo e estão só fazendo anotações. Beleza? Então vamos para a próxima parte. E aí a gente já falou, então, dos princípios do desenvolvimento e dos pilares do desenvolvimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre coordenação motora. Peraí, só um minutinho. Opa, privado. Ok. Sobre coordenação motora. O que é essa tal de coordenação motora, né, pessoal? Olha só, a gente tem que entender primeiro que o nosso cérebro ele é muito preguiçoso. Ele não gosta de gastar energia. Aliás, ninguém gosta de gastar energia, né? Mas o nosso cérebro ele vai fazer de tudo para a gente não gastar energia, ou seja, para ter economia de energia. E aí, olha que legal, o professor de educação física e futuro teórico. Acho que é a primeira vez que eu conheço um que seja essas 2 áreas. Então, o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia.
que ele... Eu coloquei essas duas fotos do exemplo. Quando a gente tira a carteira de motorista e vai dirigir pela primeira vez, a gente dirige igual esse rapaz aí, né? Todo tenso, travando o corpo inteiro. O nosso cérebro ele precisa pensar em cada movimento que a gente vai fazer. Então eu vou passar a marcha, eu tenho que tirar a mão do volante, levar a mão para a marcha, eu tenho que passar a marcha para a primeira. Enquanto isso, eu vou ter que coordenar o pé esquerdo com o pé direito. Eu estou pensando tudo isso enquanto estou olhando nos espelhos, vendo um monte de carro passar, e isso é muito desgastante. A gente termina o trajeto exausto, né? Com o corpo dolorido, corpo cansado. Eu lembro que no primeiro dia que eu peguei um carro, depois que eu tirei a carteira, eu fui buscar um carro e de um lugar para o outro, buscar o carro da minha mãe e trazer para casa onde eu morava. E era um percurso de mais ou menos 7 quilômetros, não, de 14 quilômetros. Eu cheguei em casa exausto, porque eu estava dirigindo sozinho já, e foi muito cansativo. Hoje, eu consigo dirigir de olho fechado, assim, ou seja, o meu cérebro ele já não para pensar em cada ação. As ações elas já são automatizadas, né? Isso é feito através dos impulsos nervosos. O impulso que gastava um tempão para acontecer, agora ele acontece muito mais rápido. Então a gente já não precisa pensar. Isso é o quê? É o nosso cérebro criando um mecanismo para economizar energia, para não gastar energia. E isso torna o nosso movimento mais eficiente. E aí, ó, vocês vão ver no próximo slide que isso acontece por um mecanismo muito simples, que é a mielinização da célula, ok? Então vamos recapitular aí, olha só, vamos lembrar, esse aí é um neurônio, né? O neurônio tem o corpo celular, tem os dendritos e tem o axônio. Então o corpo celular é essa parte grandona, os dendritos são essas ramificações e esse compridinho aqui com essas bolinhas amarelas é o nosso axônio. Um neurônio ele se conecta ao outro através desses dendritos. Né? Cada ramificaçãozinha dessa aí vai se conectar a um dendrito de outro neurônio, que vai se conectar ao dendrito de outro neurônio, e vai fazendo um emaranhado de conexões. Ok? E aí, e ele tem a partezinha lá de baixo também, que é de onde vai chegar a informação do neurônio anterior e passar para esse. Aí daqui vai passar para o próximo, vai passar para o próximo, vai passar para o próximo, vai passar para o próximo. Isso vai formar uma condução elétrica, né? É igualzinho o fio de energia da lâmpada. Vai passando, né, até chegar aonde tem que chegar. Ou seja, ou no cérebro ou no músculo ali para ativar o movimento. E aí, inclusive, gente, a neuroplasticidade que eu estava falando lá atrás é a capacidade que o nosso neurônio ele tem de tirar um dendrito de um neurônio, desconectar dele aqui e conectar em outro, e fazendo essas modificações, que é o aprendizado, né? Olha o Vladimir falando que tem alguns pupilos meus na escola que ele trabalha, que legal. Depois você me fala quem que é, tá bom, Vladimir? Bom, então, quando a gente tem a mielinização da célula, a gente faz com que essa condução ela seja mais rápida e mais eficaz. Ou seja, a pessoa que estava dirigindo aqui, ele estava pouco mielinizado, vamos dizer assim, nessa parte nessas conexões necessárias para dirigir. O de cá já está mielinizado, ou seja, ele tem aqui, ó, ao longo do axônio dele, ele tem pequenos invólucros de gordura, que é a bainha de mielina. Então, gente, alguém me responde, quando eu estou passando a seta, vocês estão vendo? Me dá um ok, por favor, só para eu saber se vocês estão vendo onde eu estou passando a seta. Porque eu estou aqui, mostro aqui, não sei se vocês estão vendo. Então, quando uma condução elétrica, ela tem que sair daqui, ou seja, uma informação, ela tem que sair daqui. Não aparece a seta, entendi. Então, vamos lá. Então, quando uma condução, ela tem que sair ali do corpo celular, na verdade, lá de baixo, né, do dendrito, em direção ao corpo celular, ela tem esse caminho inteiro de axônio para percorrer. Ela vai gastar um tempo para sair de uma ponta e chegar até a outra ponta da célula, ok? Se essa célula recebe essa gordura, ela vai ter um caminho menor, porque ela vai fazer... Ah, mas vocês conseguem me ver. Então, olha só. Se vocês têm aqui esse axônio
A gente vai tirar daqui, vai sair daqui e chegar até aqui, a gente gasta esse tempo, ó. Se a gente começa a colocar invólucros de gordura aqui, e a gordura, ela é... Qual que é a palavra? Ela é isolante, a nossa condução, ela vai fazer isso, isso e isso. Ou seja, ela vai percorrer um caminho menor. Ela vai fazer pequenos saltos. E aí, esse pequeno salto, enquanto a gente gastaria 1, 2, 3, ela vai fazer 1, 2, 3. Então, faz com que o movimento seja mais rápido, ele seja mais eficiente, ele vai ser mais eficaz. E aí, à medida que a gente vai treinando, essa célula vai ficando cada vez mais mielinizada. Ok? Claro? Ficou claro para todo mundo como é que funciona, então, esse aprendizado? Por que a gente consegue fazer com mais economia de energia com o passar do tempo? Ficou claro para todo mundo? Vamos para a próxima parte, então. Ó, tem que passar tudo rapidinho. Já foram 40 minutos de aula, olha para você ver. E aí a gente entra no marcos do desenvolvimento. E aí, por que eu passei logo para esse slide? Porque o próximo slide está totalmente relacionado com o slide anterior. Olha só, quando a gente vem aqui para marcos do desenvolvimento, primeiro a gente tem que entender que nos marcos a gente tem dois tipos de marcos. A gente tem os marcos posturais e os marcos das habilidades. Então, o que são os marcos das habilidades? São as habilidades motoras, são as habilidades sociais, habilidades de linguagem. Então, a gente sabe que a gente tem marcos onde cada habilidade vai ter o seu tempo certo, com uma pequena janela, mas vai ter o seu tempo certo. Então, a criança tem que aprender X palavras, conseguir falar X palavras em determinado tempo, tem que conseguir ficar em pé em determinado tempo, tem que conseguir saltar em determinado tempo, enfim. E aí a gente tem esses marcos das habilidades. Mas a gente tem também os nossos marcos posturais. O que são os marcos posturais? São as aquisições posturais. Então, nessa ordem que está aí: estabilização cervical, rolar, sentar com e sem apoio, estabilização torácica, a posição de gatas, ficar em pé com e sem apoio, caminhar com e sem apoio. Vocês devem ter sentido falta de um marco postural aí, que é o engatinhar. Mas todos esses marcos que eu falei para vocês aí, eles são um consenso universal, com exceção do engatinhar. Então, tem gente que segue a linha de que o engatinhar ele é importante, ele é um marco que não pode ser pulado, outros acreditam que pode, então esse não é um marco universal, ok? Mas então a gente tem aí essas aquisições posturais. Só que todo mundo que é da área da saúde, em algum momento já ouviu que o nosso desenvolvimento ele é céfalo-caudal e próximo distal. O que significa próximo distal? A gente vai vir do nosso sistema nervoso central, né, que vai estar aqui na nossa medula, em direção ao sistema nervoso periférico. Então, a gente vai pegar braço, mãos, dedos, então é de dentro para fora e de cima para baixo. A gente vai começar na cabeça e vai terminar lá para baixo, ok? O que significa isso? Olha o slide anterior, mielinização da célula. A nossa mielinização da célula ela vai acontecer de maneira céfalo-caudal, próximo distal. É por isso que primeiro a gente rola, primeiro a gente senta, depois a gente anda. Por quê? Porque para a gente andar, a gente precisa ter o nosso pé preparado para ficar sustentando o corpo inteiro. Ele tem que saber como que faz o movimento, ele tem que estar preparado para conseguir sustentar o corpo ali, não necessariamente no sentido da força, mas de qual é a contração muscular que ele tem que fazer para ficar naquela postura. Ou seja, a mielinização desses pezinhos vai ser só lá no final. Ela é a última a ser mielinizada. Por quê? Porque é céfalo-caudal próximo distal. Então, a gente vai seguir essa sequência de estabilização cervical, etc., por causa da mielinização. Então, qual que é o primeiro marco postural? Estabilização cervical, que é a criança que está deitada já conseguir fazer movimentinho aqui de pescoço, né? Ela já consegue levantar aqui o pescocinho. Então, próximo distal. Ó, o primeiro lugar que está aqui. Depois disso, essa criança ela vai começar
a rolar. Para ela rolar, ela vai trabalhar principalmente os músculos estabilizadores, que vai ser abdômen, lombar, né, um pouquinho aqui de peitoral. Ela vai começar a ir de um lado para o outro, próximo, distal. Depois disso, essa criança vai conseguir se sentar. Depois disso, aí, primeiro ela vai sentar com apoio, depois sem apoio. Depois disso, ela vai começar aí vai ter o rastejo, que a gente sentar é com 6 meses o marco. Rastejo é entre 8 e 10 meses. Tem crianças que é um pouco antes também, tem as que vão um pouquinho depois. Não tem problema ter alguns atrasos se forem isolados, o que não pode é ter todos, mas lembrando que esses marcos posturais e marcos do desenvolvimento servem como sinais de alerta para a gente identificar onde tem algum probleminha ali, probleminha de baixo estímulo ou mau funcionamento de alguma coisa, ok? PDF explicando cada fase. Olha só, as etapas, gente, vocês conseguem eu sempre mostro, agora é porque eu estou me mudando, então já está tudo empacotado. Mas tem o guia da saúde lá, que é dado para o bebê. Então, lá tem todos os marcos, vocês conseguem achar isso no Google. Como eu falei, gente, este é o lançamento da minha última turma, né? Quem faz o curso recebe esses marcos todos, tá? Todos os marcos do desenvolvimento de linguagem, de social, posturais, tem tudo isso lá, é um PDF bem legal, entre outras coisas, tá? Mas não vamos preocupar com isso agora, não. Vamos falar aqui sobre a aula. Até me perdi. Enfim, aí a gente vai aqui adquirindo isso, e é isso, caderneta da criança, Carolina, obrigado. A gente vai adquirindo essas posturas à medida que a gente vai tendo a mielinização céfalo-caudal próximo distal. E vocês vão ver aí essa foto que eu coloquei do bebê, o bebê, ele, quando ele sai de dentro da barriga, né, da mamãe, ele sai com a coluna nesse formatinho de C, né? O bebê, a nossa coluna lá dentro da barriga fica assim. À medida que a gente vai tendo as aquisições posturais, a nossa medula, nossa medula não, né? Nossa coluna vertebral vai ganhando esse formato em S que a gente tem aí. Então, o primeiro é aqui, ó, estabilização cervical. Então, a gente vai começar a ter a primeira curvinha aí. Depois, a criança, quando ela vai para o gatas, depois ela vai ficar em pé, aí já tem a curvinha lá da coluna, enfim. E aí, essa formação da coluna vai acontecendo mediante as aquisições posturais. Ok? Todo mundo entendeu? Soraya, que explicação maravilhosa. Obrigado, meu bem. Eu fico muito feliz que vocês gostem. Uma coisa que vocês nunca vão me ver fazendo é dando explicação com palavras difíceis. Eu gosto de falar de uma maneira simples para todo mundo entender, porque é assim que eu aprendo e é assim que eu gosto de ensinar, né? Para ficar leve, ficar fácil. Então vamos lá, pessoal. Você viu, ó, eu estou colocando essas temáticas do desenvolvimento e pincelando, né? Porque eu quero falar sobre várias coisas. Eu poderia ter escolhido aí 3 e falar muitas coisas, mas eu preferi falar sobre várias coisas para colocar vocês com ainda mais conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Então agora a gente vai entrar em elementos psicomotores. Quem viu minha live da semana passada, falamos bastante sobre os elementos psicomotores, e elementos psicomotores é quase que a função, assim, tô pensando aqui agora, tá, gente? É quase que a funcionalidade das habilidades motoras, assim, ou que faz ela funcionar, ou que a habilidade motora traz, né? Porque, como eu falei lá no comecinho, a gente tem que pensar num aluno como um ser humano que precisa alcançar sua autonomia e sua independência. Ele precisa conseguir fazer suas coisas por conta própria. Ele precisa aprender a subir escada sozinho, vestir uma camisa sozinho, escovar os dentes sozinho, se alimentar sozinho. Olha como é complexo pegar um garfo, pegar a comida do garfo, trazer essa comida para a boca, voltar com a mão para cá enquanto está aqui mastigando, enquanto está mastigando, enfim, sabe? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E essa criança, ela não dá conta de fazer isso. Mas para isso acontecer, ela precisa o quê? Trabalhar esse corpinho. Ela precisa entender como que esse corpo funciona. E esse corpo funciona
através de um aglomerado de várias coisinhas, de várias funcionalidades. É onde a gente vai vir aqui agora, olha, elementos psicomotores, ok? Então, primeiro vamos entrar aqui na noção, ok? Eu coloquei separado, não é bem assim, tá, gente? É só didaticamente. Então, a gente vai ter aí esses 7 elementos psicomotores. O primeiro deles eu coloquei como noção de espaço. Então, se a criança ela tá pegando o garfo e pegando a comida e trazendo em direção ao corpo, aqui a boca, qual o espaço que ela tem? Sabe? Qual o espaço da boca? Onde está essa boca? Qual a distância entre prato e boca? Isso é noção espacial. É entender que na hora que vai chutar uma bola em direção ao gol, o espaço que ela tem é esse aqui. Se ela aumentar este espaço, ela chuta para fora. Né? A cesta de basquete, o espaço que ela tem é aquele ali. Uma escova de dente, o espaço para colocar o creme dental é pequenininho. Então, ela tem que saber qual é o tanto que ela vai poder movimentar. Ou seja, o creme dental para cá ou a pasta para cá. Ou os dois ao mesmo tempo. Essa noção de espaço. A gente trabalha essa noção de espaço de diversas maneiras. Eu, Fernando, trabalho com o gol, eu trabalho com bolinhas dentro de espaços de tamanhos diferentes e por aí vai. Uma vez que a criança começa a entender sobre o espaço, ela traz isso para a vida dela. Ela sabe que na hora que ela vai escrever, ela começa aqui, quando chega aqui, ela tem que passar para a linha de baixo. A alfabetização é total elementos psicomotores. A criança ela tem que entender que começa aqui, termina aqui, e aqui ela vai para a linha de baixo, e não para duas de baixo ou não, e ela não pode passar de onde termina essa linha aqui, senão ela vem para cá. Isso tudo é noção espacial. Então, AVDs, que é atividades de vida diária, é elementos psicomotores, alfabetização é elementos psicomotores, prática de esporte, elementos psicomotores, tudo isso, na verdade, os elementos psicomotores envolvem tudo isso. Então, a gente tem a noção de espaço, a gente tem a noção também de tempo. Então, a hora que eu pego uma bola e jogo para uma criança, ela tem que saber a hora certa de pegar. E como que ela... Olha as coisas tudo se conectando. Como que a criança sabe a hora certa de pegar? Quando eu jogo uma bola, o olho dessa criança está observando essa bola vindo e ele vai fazer ele vai mandar uma mensagem lá para o cérebro. Ô, seu cérebro, tem uma bola vindo aqui em minha direção e eu preciso fazer alguma coisa para essa bola não bater no meu rosto. Então, através das conexões dos neurônios, ela vai subir. Chegou aqui, planejamento motor. Lembra que eu falei lá, córtex sensorial, córtex motor? O córtex sensorial viu a bola vindo, avisou para o córtex motor. O córtex motor vai falar assim, braço, contrai aí, através de uma mensagem que ele vai mandar próximo distal, céfalo caudal, próximo distal, lá na ponta, minha mão vai fazer assim. Então, na hora que a bola está vindo, nós que somos adultos e já temos repertório, temos experiência, na hora que está chegando alguma coisa que eu faço rápido. Geralmente a criança joga a bola, o que ela faz? Tum, bate no peito. Tum, bate na cabeça. Por quê? Porque ela ainda não tem a célula mielinizada para conseguir fazer esse movimento rápido. O que faz essa célula mielinizar? Experiência, repetição. Viu como é que tudo se conecta, gente? Então, noção de tempo é saber a hora certa de pegar a bola. É saber a hora certa, por exemplo, na hora que está colocando deixa eu ver, peraí. Na hora que eu estou colocando uma garrafa aqui, ó, a hora certa de parar, tá enchendo, e qual é o movimento, sabe, o tempo que gasta para encher, a gente vai adquirindo através da experiência. Eu vi ali alguém escrevendo, as TO piram. Gente, AVD é TO, tá? AVD, o trabalho de AVD para pessoas com deficiência é trabalho para TO, tá? Mas a minha sobrinha, que nasceu há 3 anos atrás, ela precisa também aprender a fazer essas coisas. Só que ela não vai precisar de intervenção terapêutica. Ela vai fazer isso através das experiências do dia a dia dela. Então, ela através de uma prática esportiva, de uma brincadeira no pracinha, ela está adquirindo informações para o corpo que vai levar ao desenvolvimento das habilidades dela de vida diária. Né? Mas se é uma criança com intervenção, com patologia, aí somente o terapeuta ocupacional, que é o professor qualificado e responsável por ensinar.
Então, só ele que vai poder fazer uma adaptação num talher, ensinar uma criança a amarrar o cadastro. Os pais me perguntam, como é que ensina a amarrar cadastro? Ó, não faço ideia. Eu nunca treinei, eu nunca aprendi isso na faculdade, nunca vi isso em lugar nenhum. Quem vê isso é terapeuta ocupacional. Bom, temos também a noção de corpo. A noção ou noção corporal é a noção do seu próprio corpo, conhecer o seu próprio corpo, saber o que é cabeça, saber o que é barriga, saber o que é ombro, saber o que é boca, saber o que é olho. Né? A Xuxa já falava isso lá atrás, a gente não estava se ligando. Cabeça, ombro, joelho e pé. Ó, a Xuxa é quase uma psicomotricista. Isso é imagem corporal. A gente vê muitas mães fazendo brincadeiras de imagem corporal. A gente vê muitas pedagogas ou pedagogos, profissionais de educação, fazendo brincadeirinhas e atividades de imagem corporal. Isso é extremamente importante, porque primeiro vem a imagem, depois vem o esquema. E o que é o esquema? É eu saber aonde está cada parte do meu corpo sem precisar olhar. Então, olha só, todo mundo que está ao vivo aí comigo, eu fiz essa dinâmica lá na live, vou fazer com vocês também, apesar que a dinâmica vai durar 2 segundos. Fechem os olhos. Todo mundo está de olho fechado? Qual que é a posição do pé esquerdo de vocês? Todo mundo sabe aonde está o pé esquerdo, qual posição que ele está. Por quê? Porque tem esquema corporal, que é a famosa propriocepção. Então, a maioria já deve ter escutado esse nome aí, propriocepção. É a gente conseguir entender qual é a posição do nosso corpo no espaço, ok? Além dessas 3 noções de espaço, tempo e corpo, a gente tem a lateralidade, que é, em primeiro lugar, que é trabalhado primeiramente, né, noção de direita e esquerda, saber qual é a direita, saber qual é a esquerda, mas também a nossa capacidade de utilização dos dois lados, né? Não necessariamente de saber fazer bem com a mão direita e saber fazer bem com a mão esquerda. Se eu for fazer qualquer atividade, se eu precisar escrever, eu vou escrever com a mão direita. Mas se minha mão direita estiver presa numa grade e eu precisar de mandar uma mensagem para alguém avisando que eu estou preso, que vem me socorrer, que eu estou com a boca mal roda, não sei fazer mais nada, eu consigo usar minha mão esquerda. Então, a gente tem que trabalhar os dois hemisférios. Tem que trabalhar o lado direito, tem que trabalhar o lado esquerdo. Até porque, para colocar uma pasta de dente numa escova de dente, eu tenho que ter controle da mão esquerda e da direita simultaneamente fazendo coisas diferentes, né? Então, isso é a lateralidade. Por isso que nas minhas aulas eu sempre trabalho. Jogou com a mão direita, agora vamos jogar com a mão esquerda, agora joga com a mão direita. Dica: como fazer a sua criança que é destra jogar com a mão esquerda, principalmente crianças, por exemplo, com autismo, que tem flexibilidade cognitiva rebaixada, e ela não vai aceitar fazer com a esquerda. Você segura a mão dela, mas não tipo prender na mão dela, você dá a mão. Então vamos lá de novo, dá a mão para a criança, você segura a mão direita dela, ela naturalmente vai usar a mão esquerda, porque a mão direita está ocupada te dando a mão, então ela vai para a esquerda. Então, essa é uma diquinha de ouro para vocês aí. Alguém perguntou, a partir de que idade a criança tem noção do corpo? Eu não vou saber falar exatamente que idade que ela tem noção do corpo, mas o primeiro passo é a criança ela se entender, ela entender que ela e a mãe não são a mesma pessoa, tá? Essa é a primeira fase. Acontece ali entre já 4 a 9 meses, isso pode acontecer, a fase da separação. Depois que a criança entendeu que ela e a mãe não são a mesma pessoa, ela vai ter que aprender o que ela é. Então, ela vai se reconhecer no outro. Ela vai se reconhecer no outro. E aí é quando ela vê um espelho e ela identifica que tem alguém ali, mas ela não sabe que é ela ainda. Ela acha que é uma outra pessoa no espelho. Significa que ela já se reconhece no seu par. Isso vai até 1 ano e pouco, tá? Depois disso, ela já se auto-reconhece. Aí sim ela olha no espelho e ela já sabe que é ela. Isso vai ser lá para 1 ano e meio, né? Claro, tem alguns que são antes, alguns são depois. Mas, em geral, o bebezinho no seu colo que está olhando no espelho e rindo, ele está apenas rindo, ele não sabe que é ele, tá? E assim vai passo a passo. Equilíbrio, gente, todo mundo sabe o que é o equilíbrio, né? É só importante frisar que a gente tem 3 tipos aí diferentes: o equilíbrio estático, que é o equilíbrio parado, o equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio em movimento, por exemplo, pular de um pé só, e o equilíbrio recuperado, que é quando a gente
tipo, salta de um lugar para o outro, quando a gente cai, a gente tem que recuperar o equilíbrio, ok? Então, temos esses 3 tipos de equilíbrio. E ainda temos coordenação motora grossa e coordenação motora fina. Ah, o teste Ruge, tá vendo? Eu falei na live lá do teste Ruge, o teste Ruge ou o teste do batom é uma maneira da gente identificar se a criança já se reconhece no espelho ou não. Depois procuram lá no Google, mas no meu curso, inclusive, tem um vídeo do teste original sendo aplicado, muito legal. A coordenação motora grossa e coordenação motora fina são os nossos movimentos amplos e movimentos estreitos, ou movimentos finos, que é diferenciado pela quantidade de grupos musculares, ok? Então, coordenação motora grossa, muitos grupos musculares envolvidos, coordenação motora fina, poucos grupos musculares envolvidos, e deixa eu pôr aqui um sonzinho, já que a galera tem algumas pessoas ouvindo lá no Instagram, vou deixar com áudio agora. Então, a coordenação motora grossa, além de ter grandes grupos musculares, ela vai ter amplitude de movimento, ok? E um trabalho com mais força. A motricidade fina, pequenos grupos musculares, amplitude de movimento baixa, mais destreza no movimento, né? E são movimentos que não são tão fortes, tão explosivos quanto o da coordenação motora grossa. Lembrando aí que a gente tem a coordenação motora fina, que não é só manual, tá? Então, mais uma vez, a galera que acompanha a turma aí do Instagram, que fica pegando atividade, lá a gente vê basicamente atividade de pinça, movimento de pinça, movimento de pinça. E o movimento de pinça, ele é apenas um dos movimentos finos. A gente tem vários outros. No pé, o movimento de olhar para um lado e para o outro é um movimento fino. O movimento de lábios, de língua, tudo é movimento fino. Então, quando a gente está falando, a gente está fazendo um movimento fino. E o movimento fino, ele exige mais destreza. O nosso cérebro, ele para conseguir fazer algo com mais destreza, ele precisa saber fazer primeiro coisas que têm menos destreza, né? Então, não adianta querer trabalhar a linguagem se a gente não tem o nosso corpo desenvolvido, por exemplo, né? Enfim, então ficou claro para todo mundo aí quais são os elementos psicomotores, né? Eu tô vendo alguém falando, ela tirou, olhou e tirou, mas eu não sei do que se trata. Tá, do teste Ruge que você estava falando, né? Tá certo. E por fim, vamos agora para mais uma parte que é habilidades motoras. Gente, uma coisa importante que eu esqueci de falar lá no começo. Hoje, no final dessa aula, eu vou sortear uma pessoa para ganhar o curso, tá? Foi uma ideia que foi dada lá na live na semana passada. Algum seguidor falou: sorteia. E aí a gente falou: então vamos sortear no aulão. Então, hoje, alguém que está aqui, obviamente tem que estar aqui, vai ser sorteado para ganhar o curso na faixa, ok? Aí, lá no final eu falo sobre isso. O curso é o meu curso sobre coordenação motora infantil, com tudo isso que a gente falou hoje e muito mais, e gravado, tá? Que aí vocês vão poder ter acesso aí quantas vezes vocês quiserem. Alguém perguntou se esses slides iam ficar disponíveis, infelizmente não, tá bom? Então agora vamos para habilidades motoras. Habilidades motoras, a gente vai ter elas aí em 2 grupos, as habilidades motoras fundamentais e as habilidades motoras especializadas. Em resumo, as habilidades motoras fundamentais são aquelas do nosso dia a dia, ok? E as habilidades especializadas são as habilidades do nosso dia a dia relacionadas ao esporte. Mas antes disso, a gente tem que entender que as habilidades motoras fundamentais, elas são compostas por uma série de padrões de movimento. O que é o padrão de movimento? São movimentos isolados, como flexão de cotovelo, flexão de joelho. São movimentos que são muito, muito simples para serem considerados uma habilidade motora. Mas a partir do momento que a gente junta vários padrões de movimentos, a gente tem uma habilidade motora. Então, dobra um braço, dobra o cotovelo, estica o braço, estica o cotovelo, a gente está fazendo um movimento de lançar. Então, vários padrões de movimentos formam uma habilidade motora. Então, vamos lá, ó. Série organizada de movimentos básicos que implica a combinação de padrões de movimentos de 2 ou mais segmentos do corpo. Ok? Fácil, né? As especializadas,
habilidade motora fundamental ou a combinação de habilidades motoras fundamentais aplicadas à realização de uma atividade específica relacionada ao esporte, ok? Então, a gente tem aí, por exemplo, um salto, quando a gente está andando na rua e tem uma barra de ferro no meio do caminho, a gente dá um salto. Pular é uma habilidade motora. A gente dá um salto por essa barra de ferro, segue caminho, segue andando. Opa, bolei aqui. O andar também é uma habilidade motora. Eu ia falar que, por sua vez, também é uma habilidade, mas me embolei. Então, a gente andou aqui, saltou, continua andando. Habilidade motora, fundamental. Agora, se eu estou correndo com uma bola na mão e faço um salto para jogar uma bola dentro da cesta, é uma habilidade motora, é uma habilidade motora especializada. Ou seja, é a mesma habilidade fundamental, só que aplicada ao esporte. Ok? Tranquilinho para nós? E aí, olha só. Essas habilidades, tanto as fundamentais quanto as especializadas, elas podem ser de estabilização, de locomoção e de manipulação. Então, estabilização é a base de todas elas, né? Mas são os movimentos relacionados ao equilíbrio. E lá no curso, gente, eu mostro um pouquinho de cada um deles também, com fotos das fases que tem que estar, é super legal. Então, tem a estabilização, tem as de locomoção, ou seja, tudo que se desloca de um lugar para o outro é uma habilidade motora de locomoção. Então, se eu ando de um lugar ao outro, habilidade motora fundamental de locomoção. Se eu corro em direção a uma bola para chutar, é uma habilidade motora especializada de locomoção. Ok? E temos, por fim, a de manipulação, que pode ser manual ou podal. Então, manual, manusear uma bola, uma fita da ginástica, etc. E podal, chutar uma bola, por exemplo. Ok? Então, temos aí habilidades motoras fundamentais de estabilização, locomoção e manipulação, habilidades motoras especializadas de estabilização, locomoção e manipulação. E podemos ter o que é chamado de frase motora, que é quando a gente tem uma sequência de habilidades motoras. Então, a gente, para fazer, por exemplo, uma série da ginástica olímpica ali, ginástica artística, uma série de solo, né, que a Daiane dos Santos fazia lá, aqueles duplo twist carpado e não sei o que mais. Ela sai correndo, ela faz um movimento, ela salta, aí ela faz uma rondada, aí ela faz um mortal, quer dizer, uma frase motora, são várias habilidades seguidas, uma atrás da outra, né? Se a gente pega na ginástica rítmica, além dela saltar e pular e equilibrar, não sei o quê, ela ainda tem uma fita na mão que ela tá jogando para cima e tal, ou seja, ela tá fazendo uma frase, ela tá envolvendo ali várias habilidades motoras ao mesmo tempo, ok? Ficou claro para todo mundo tudo que eu expliquei hoje para vocês, ou tudo que eu compartilhei com vocês hoje? Pessoal do Instagram, eu soltei o som só agora, mas ficou claro para todo mundo? Deu para entender tudo que falamos? Porque agora eu quero falar um pouquinho, olha só, foi uma aula de 1h08, foi bem bacana, mas eu quero falar um pouquinho agora sobre o curso, o meu curso, Coordenação Motora Infantil, que é a última turma. Então, essa live de hoje, essa aula de hoje, ela foi uma aula de celebração, de muita alegria para mim, porque foi minha última oportunidade de ter esse momento com vocês, assim, para um curso, né? Esse curso fala tudo isso que a gente falou hoje e muito mais, com muito mais riqueza de informações. É um curso gravado e ele tem 5 módulos, né? Lembrando que na hora que eu terminar aqui, eu vou fazer o sorteio, tá? Eu tinha esquecido de falar isso lá no começo, mas lembrei agora há pouco. Esse curso é gravado, então você pode assistir ele a hora que você quiser, são 5 módulos, né? Então, olha só, passando aí rapidinho por cada um dos módulos. O primeiro módulo é Introdução ao Desenvolvimento Infantil, tá? Cada uma das aulas que tem dentro deste módulo tem uma média aí de 20 e poucos minutos, então são aulas bem completas, tá? A gente tem, dentro do módulo 1, não sei quantas aulas, e cada uma aula dessas aulas, 20 e poucos minutos. Então, é um curso bem legal. Então, Introdução ao Desenvolvimento Infantil. Esse módulo vai te mostrar quais são as características do desenvolvimento infantil,
Além disso, você vai entender quais são os marcos do desenvolvimento, dicas importantes para trabalhar com bebês. Então, tem módulos sobre bebês tem aulas sobre bebê nesse módulo. Tem certificado sim, tá, gente? Módulo 2, desenvolvimento das habilidades motoras. Vamos aprofundar sobre o que é e quais são as habilidades motoras. Você saberá exatamente como desenvolver cada uma. Módulo 3, motricidade e autonomia. Aqui você vai entender qual a relação da coordenação motora com o desenvolvimento da autonomia e independência e como estimular os elementos psicomotores que nós falamos aqui hoje, ok? Módulo 4, esse módulo é especial, não foi falado nessa aula de hoje, é um módulo sobre autismo. E ele é tão especial, sabe por quê, gente? Uma das aulas deste módulo é uma aula minha inteira, filmada, da hora que eu chego até a hora que eu vou embora com um aluno autista. Então, vocês vão ver tudo que é feito com esse aluno. Então, quais são todas as estratégias, como que eu mostro cada atividade, como que ele participa, como que a gente faz, enfim, é uma aula inteira gravada, então é uma aula de 30 minutos, e é incrível como meu aluno sabia que a gente estava gravando, e ele foi um artista, ele foi um ator de novela, a Globo tá perdendo ele, então ele sabia, ele fez tudo bonitinho, ele não deu crise, ele foi perfeito, perfeito. E essa aula tá lá. E, como não poderia faltar, o módulo 5, vamos à prática. Então, a gente gravou um arsenal de atividades que eu ia associando, tipo, lateralidade com habilidade motora de manipulação manual. Então, quais atividades que vão trabalhar lateralidade e manipulação manual? Quais atividades que vão trabalhar noção de espaço com equilíbrio, noção de... Enfim, a gente foi fazendo vários agrupamentos ali de habilidades motoras com elementos psicomotores, tá? Olha só, tem modos para trabalhar com criança a partir dos 4 anos. Aqui a gente está falando sobre todas as faixas etárias. Então, diferente, assim, além do que a gente falou aqui hoje, lá a gente tem um módulo só para bebês e tal. Mas a gente tem em um dos módulos, eu vou destrinchar isso aqui, ó. Eu não sei se está ao contrário para vocês, mas é a ampulheta de Gala-Rui. Então, a gente vai falar aqui fase motora reflexiva, rudimentar, fundamental, especializada. E isso vai desde o útero até 14 anos e vida permanente. Então, a gente passa por todas as etapas, ok? Mas o importante desse curso não é te ensinar o que fazer. Sabe? O que fazer não, como fazer. É principalmente ensinar o que você tem que fazer. O que você precisa trabalhar. Porque uma vez que você sabe o que você tem que fazer, fica fácil entender como você vai fazer. Porque primeiro você tem que entender a teoria, para depois querer fazer prática, né? E a prática, ela precisa da teoria, né? Então, eu falo muito sobre a teoria, falo bastante sobre a prática, falo muito sobre a minha experiência com esses 18 anos quase de prática, né? Mas vocês vão conseguir entender sobre todas as faixas etárias. Ampulheta de Gala-Rui, ou Gala-Rui, ou Gala-Ro. Eu não sei se está dando para vocês verem, mas vai estar ao contrário. Alguém escreve aí, gente, Gala-Ru para mim? Isso. A Melissa já escreveu. E aí, olha só, além desses 5 módulos, ainda tem, olha só, que bacana, galera. Esse guia de atividades sensoriais foi eu que escrevi. Então, ele tem 50 atividades sensoriais para vocês poderem fazer com seus alunos, pacientes, clientes, filhos e quem mais vocês quiserem. Só que esse guia ele é só para os 50 primeiros que adquirirem o curso. Ele não é feito para todo mundo e foi assim em todas as turmas e vai continuar sendo nessa. Então, as primeiras 50 pessoas que se inscreverem, leva esse guia aí de 50 atividades sensoriais que, ó, é bacanérrimo, tá? Além disso, a gente tem uma aula sobre carreira com a professora Emanuele Silva, que tem aí muitos anos de experiência. Ela inclusive, esse ano que passou agora, ela foi eleita pela Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Ela ficou entre os 3 primeiros, né? Acho que ela ficou em segundo ou terceiro de uma coisa do Brasil inteiro. Ela ficou em terceiro lugar ou segundo lugar como a segunda melhor personal trainer do Brasil. Vai, para ficar mais fácil. Ou terceira. Você imagina. E ela tá dando uma aula sobre carreira
pra gente, né? Além disso, Nath Oliveira. Gente, não precisa de explicações, né? Acho que a maioria que está aqui deve conhecer. A Nath Oliveira, ela é a minha referência no desenvolvimento motor, apesar dela ter me conhecido como profissional no Instagram quando ela ainda era estudante, mas hoje ela é a minha referência, ela é a pessoa que eu mais admiro, então ela dá uma aula sobre avaliação motora, né? Além disso, temos um encontro ao vivo com todo mundo, uma mentoria ao vivo, né? Temos um grupo no WhatsApp onde existe a comunicação sempre que vocês quiserem, o certificado digital. E aí, olha que surpresa, gente. Dessa vez, porque é a última turma, a gente vai liberar por 24 meses e não por 12 meses, como sempre foi, tá? Então, os cursos antes eram 12 meses, dessa vez a gente está fazendo 24 meses. Então, são 2 anos de acesso livre para poder assistir e reassistir quantas vezes quiser todos os módulos, ok? Mas quanto que custa? Deve ser uma fortuna, meu Deus do céu! Gente, eu nunca gostei de cobrar caro, nem pelo meu serviço como professor, nem pelas minhas aulas como professor, né, dos alunos, nem pelas minhas aulas. Eu acho que o preço tem que ser acessível, né? O curso originalmente custa R$ 397. Então, agora, nas próximas 48 horas, ele vai sair por 297, ok? Ou 12 parcelas de 29,64 no cartão de crédito. Olha só que facilidade, todo mundo consegue participar, né? São 12 parcelas de R$ 29,64, é pouquinho, não dá uma pizza, né? E é muito conteúdo para vocês poderem melhorar cada vez mais o trabalho de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo quer sempre chegar lá, né? Todo mundo quer chegar no topo, quer chegar no auge, quer ser o melhor. E a gente só consegue isso através de estudo. A gente só consegue isso através de dedicação. Né? Não adianta querer só chegar lá e ser um professor legal, divertido, um terapeuta com uma sala incrível, se não tiver conteúdo teórico. Né? Avaliação motora é falado na aula da Nath. A Nath tem uma aula inteira da Nath, ó. Aula inteira da Nath só sobre avaliação motora. Essa que está de azul aí, tá? Então é isso, são 12 parcelas de R$ 29,64. Lembrando que é a última turma, não haverá mais curso, ok? Quem fizer dessa vez, fez. Quem não fizer, não fará mais. Combinado? E a quinta turma, gente. Agora eu vi algumas pessoas aí falando que já fizeram o curso. Tenho certeza que tem gente que está aqui mesmo, assim, já participou do meu curso, participou das lives, está aqui de novo participando. Então, nós vamos fazer o sorteio. Vamos fazer o sorteio? Todo mundo que está aqui neste momento. Quantas pessoas temos aí agora online, ô Luciano? Se você puder entrar aí para me falar. 212 pessoas. É a Poli que está aqui agora. Olá, dona Poliana. Que legal, 200 pessoas ouvindo. Sim. Sobre desenvolvimento motor infantil numa quarta-feira às 9h20 da noite. Tenho certeza, gente, que vocês já estão à frente de muita gente, tá? Porque vocês estão buscando conteúdo. E se vocês comprarem o curso, vocês vão estar à frente de mais gente aí. Ô, Poli, como é que vai funcionar esse sorteio? Mostra para nós aí. Bom, a gente vai tentar compartilhar a tela com vocês. A gente já está com os nomes planilhados, né? Numerados aqui. E a gente vai fazer através do sorteador, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Nossa, eu fui super grosseiro. Eu resolvi sair do ao vivo que eu estava aqui no Instagram. Só que eu só olhei e falei, tchau, tchau, gente. Mandei um beijo e desliguei. Depois que eu fiz isso, eu fiquei sem graça. Paciência. Agora já foi. Então, vamos lá. A gente estava com 204 nomes planilhados, então nós vamos do 1 até o 204, tá bom? Oi, galera! Ó, cruza os dedos aí para vocês ganharem e poderem participar. Oh, peraí, Poli. Oi. Tá aí o curso. Quem quiser comprar, vai onde? Já mandei o link aí agora e a gente vai mandar assim que terminar aqui nos grupos. Quem tiver no grupo do WhatsApp recebe primeiro e na sequência a gente já coloca lá no Instagram, na sua bio também. Tá bom. Tá? Mas eu mandei aí agora no chat do YouTube. Podem dar uma olhada quem já quiser. Mas vamos fazer o sorteio. Tá. Pode ser?
Beleza. Aí vai sair o número, aí você vai falar o nome da pessoa e a pessoa vai se manifestar aqui. Exatamente, tem que estar Tá. ao vivo para ganhar. Se ela não se manifestar, a gente sorteia novamente. Tá, e tem uma regra importante, gente. Desde há um tempo atrás, a gente tinha uma lista de espera no meu Instagram para quem queria participar. Essa lista de espera já teve uma venda inicial. Então, algumas pessoas já compraram o curso dessa quinta turma. Se essas pessoas forem sorteadas, a gente não vai fazer o cancelamento da venda, mas ela pode dar para alguém, ela pode presentear, né, algum outro professor, alguma coisa assim, ou abrir mão, tá bom? Exatamente. Vamos lá? Bora lá. Cruza os dedos aí, turma. Vambora. Quem será que vai ganhar? De qual cidade que vai ser, hein? Foi o número 9. 9. Só um instante, eu vou falar o nome para vocês. É a Júlia Lobão. Júlia Lobão. Vem de Vamos ver onde, se ela. Júlia Lobão? De qual alcateia? Será que a Júlia está por aí? Vamos lá. Júlia, fala aí, hein, que você tá aí. Imagina se ela foi ao banheiro agora, assim. Deixa eu ir ali. Júlia Lobão, Júlia Lobão. Se ela não responder, a gente vai sortear de novo, gente. Segura aí. Todo mundo agora cruzando os dedos para ela não estar, né? É. Júlia. Não? Não. Vamos de novo? Então, bora. Vamos sortear outra. A Júlia foi dormir. Bora lá. Cruza os dedos de novo, gente. Agora cruza pro bem. Cruza para sair vocês. Vai. Isso. Só mais um pouquinho. Júlia Lobão tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Júlia Lobão. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. Júlia Lobão. Opa! Então, ótimo. Pode Pode ouvir, vir. hein, Júlia? Você tá falando de onde, Júlia? Conta pra gente. Imagina o desespero dela, né? Ela apareceu. Enquanto ela não É bom conta, agora a gente discutir, né? envia para ela o acesso, tá? Eu já tenho o e-mail dela, o nominho, então eu envio para ela o acesso da Hotmart. Amanhã pela manhã ela já consegue acessar o curso, tá bom? Show de bola. Aí, ó, ela tá falando do Rio de Janeiro. Olha que coisa boa. Não basta ter praia, a pessoa já nasce num lugar que tem praia e ainda é sorteada para ganhar um curso. Tem gente que tem sorte, né? Eu não sou essa pessoa. Pessoas de morar em. Nós somos de BH. Olha lá, a Dayana está perguntando, nós somos de Belo Horizonte. Uma pessoa pensar na praia só pode ser de Belo Horizonte, né? Não poderia ser de outro lugar. Ô, gente, então olha só, eu queria agradecer, sim, do fundo do meu coração, por esse nosso último momento juntos numa aula desse jeito. Estou muito feliz mesmo, sabe? É emocionante para mim ter tanta gente querendo me acompanhar, querendo me ouvir, sabe? Contar um pouco das minhas histórias, dos meus aprendizados. Fico muito feliz mesmo. Eu espero que a partir de amanhã vocês acordem para trabalhar já diferente, já pensando diferente, já pensando melhor, já fazendo melhor do que vocês já faziam, que eu tenho certeza que todo mundo faz muito bem, faz com muito amor, mas vamos fazer um pouquinho melhor a partir de amanhã, pensando nos pilares, nos princípios, nas habilidades, nos elementos psicomotores. Amanhã a aula vai ser melhor do que a de hoje, do que a de ontem. E eu só posso dizer muito obrigado. Espero vocês no nosso último curso e ao vivo na nossa aula ao vivo que tem lá dentro do curso. E fora isso, gente, estou lá no Instagram o tempo inteiro. Olha para você ver, não falei o nome do Instagram nenhuma vez. Coordenação Motora Infantil. Sigam lá, por favor, Coordenação Motora Infantil. E quem puder, siga também a Let's Grow, a Academia Let's Grow, que é o meu grande amor agora, né? Minha empresa. Então, gente, obrigado por todos os elogios que foram acontecendo ao longo da live. Eu li quase todos. E muito obrigado por estarem aqui até agora, tá bom? Amo vocês! Beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Nos vemos em breve. Me sigam lá no Instagram, hein? E conversem. Lá no Instagram eu sempre respondo todo mundo, respondo direct, respondo comentário. Eu sou sempre muito disponível e ajudo o máximo que eu posso,
Tá bom? Então, espero por vocês lá. Ué, por que apareceu um comentário aqui agora? Que diferente. Bom, ainda bem que é um elogio, né? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Eu não sei se o número está aumentando, está diminuindo, como é que é. Em momento nenhum eu consegui descobrir aonde que viu o número de pessoas participando. Então é isso, né? Encerramos? Polly, o que eu faço? Me ajuda? Não sei o que fazer. Conhecimento compartilhado melhora a nossa sociedade. Eu tenho total certeza disso, porque foi por isso que eu criei o meu Instagram. Foi simplesmente para dividir. Eu nunca imaginei na vida que ia acontecer tudo que aconteceu na minha vida por causa de um Instagram que eu criei sem a menor pretensão. Então, assim, a gente tem que sempre querer passar o que a gente sabe, porque quando a gente sabe sozinho, a gente nunca faz o melhor, né? O professor de educação física tem muito essa mania de querer fazer as coisas sempre ser o melhor e não dividir. Tudo que eu sei, eu passo para frente. Detesto esconder informação, divido tudo com os outros. E o sorteio das apostilas para quem está no grupo. Uai. E aí, Polly? Se vocês me A gente vai. Agora é o Luciano por aqui. Olha, a voz me botou, hein? A gente vai avisar lá no grupo, mas a gente vai sortear 5 apostilas lá nos grupos, né? Então, pode agora continuar acompanhando por lá que a gente vai passar todas as informações. Então, corre lá para o WhatsApp que ele vai sortear agora a apostila. Não sei se agora, mas vai sortear essa apostila que é bacanérrima, gente, juro. Não é porque eu que escrevi, não, mas são 50 atividades sensoriais diferentes para vocês poderem usar. Várias delas que são da Let's Grow e todo mundo vive me perguntando, vive me pedindo e eu não forneço, porque é uma franquia, né? Mas dentro desse material tem várias das atividades. Tá bom, gente? Moro no Castelo, conheço a Let's Grow, trabalho em escola tradicional e amo o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado, Daiane. A Let's Grow é demais. Eu não tenho nem um pouco de humildade para falar da Let's Grow, porque foram 4 anos de muito trabalho. E eu, antes de abrir a Let's Grow, poucas pessoas sabem disso. Antes de abrir a Let's Grow, gente, isso é uma dica. Eu passei 1 ano tendo reuniões e formatando a ideia. Na hora que eu falei, agora tá do jeito que eu quero, vamos abrir. Aí que a gente abriu. Né? Não foi assim, eu vejo muita gente falando assim, eu quero abrir uma coisa na área de bebês, me dá umas dicas e tal, gente. Não é dica que funciona, não. É trabalho, é estudo, tá? As coisas não caem do céu, não. Eu tive que estudar demais. Tive que fazer encontro com vários profissionais para conseguir elaborar o negócio, sabe? Não é simples assim, não. Então, o negócio é muito bem elaborado e quem faz parte da Let's Grow desenvolve bastante. Prontinho, pessoal? Podemos encerrar, então? Quando você quiser, eu encerro aqui, viu, Fernando? Só dá um ok. Beleza, então, gente. Um beijo, um abraço para todos que estão aqui. Boa noite para todo mundo, uma ótima semana e nos vemos em breve, tá bom? Tchau, tchau.